Os aplicativos de transportes individuais caíram nas graças dos clientes, seja pela praticidade, comodidade e preços acessíveis. Mas estes serviços estão na mira das regulamentações. No âmbito federal, já existe uma lei que estabelece as regras para a circulação de veículos cadastrados em aplicativos. No início, gerou polêmica, pois iria restringir a atuação dos motoristas que prestam este tipo de serviço. Hoje, a regulamentação federal é aprovada pela categoria. Não é falar sobre o que é que ela nos beneficia, é o que ela não nos atrapalha, né? No final, no texto final da lei, foram retiradas várias exigências, como por exemplo, a obrigação de placa vermelha, dos motoristas serem proprietários dos próprios carros, né? Então tudo isso eram coisas que tornavam a atividade proibitiva. Então hoje a regulamentação federal, ela nos ajudou, vamos dizer assim, eliminando do seu texto artigos que eram nocivos à nossa atividade. Apesar disso, a lei federal estabelece que os municípios criem suas próprias regulamentações. O município de Natal, por exemplo, elaborou um decreto com as regras para os aplicativos de transporte. De acordo com o texto, os motoristas deverão possuir alvará para realizar o serviço, além de certidão negativa de débitos tributários e que o veículo seja emplacado em Natal, para operar dentro dos limites da cidade. As exigências preocupam a Associação dos Motoristas de Aplicativos, que vê nas regras uma forma de inviabilizar o serviço, atualmente composto por cerca de 7.000 motoristas. Pessoas que têm carros, que moram nas cidades circunvizinhas, na região metropolitana, que têm carros com emplacamento de Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo, Extremóis, não poderão exercer atividade aqui em Natal. É bom lembrar que essa exigência, no município de São Paulo, por exemplo, sofreu a judicialização através da Defensoria Pública do Estado e foi retirado da regulamentação municipal de São Paulo. Para este especialista em trânsito e mobilidade urbana, qualquer tentativa de regulamentação dos aplicativos de transporte é um equívoco, pois a relação entre clientes e prestadores de serviço tem caráter individual e deve ser regulamentada pelo livre mercado e não pelo Estado. Toda relação econômica, que é uma pessoa com a outra apenas, essa relação, o mercado é a melhor coisa. Já uma relação econômica, ainda tem um grupo de pessoas com uma empresa, o transporte coletivo, é diferente. Então essa aqui requer um controle maior. Mas o transporte individual é basicamente uma relação 1 a 1. É você comprar um pão na padaria. É você e a padaria comprando pão. E você pega o pão e é seu. Então, assim, o carro é igual. O transporte individual, onde cada um decide o que fazer, não. Então, esse modo de transporte é um modo que não precisa ter uma lei dizendo como deve ser, como não deve ser. O decreto municipal para regulamentar os veículos de aplicativos está em análise na Procuradoria-Geral do município, mas não avançou nas últimas semanas. Motoristas de aplicativos temem pela aprovação do decreto. Nós não conseguimos reverter alguns pontos e o que a gente espera é que a PGM entenda os pontos que ferem a nossa Constituição e ferem os nossos direitos e que na PGM isso seja reformado. Caso esses pontos passem e o decreto seja publicado com esses impedimentos, sim, nós, a Associação dos Motoristas Autônomos por Aplicativos do Estado do Rio Grande do Norte, a AMAP, ela vai judicializar.